nós abrimos esse bloco falando sobre saúde. Agosto é o mês de conscientização sobre a saúde vascular, conhecido como Agosto Azul Vermelho. O objetivo desta campanha é orientar a população sobre doenças graves como trombose e AVC, destacando a importância de cuidar das nossas veias e artérias. As cores azul e vermelho simbolizam, respectivamente, as veias e as artérias do corpo humano. E para falarmos mais sobre esse assunto tão importante, eu converso agora com o professor do Departamento de Cirurgia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, oficial médico da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, diretor de publicações e membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Angiologia, Cirurgia Vascular, João Saragoff. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana. Uma honra estar participando. Doutor, o senhor pode explicar um pouquinho para a gente, né, o que é a saúde vascular e por que ela é tão importante para o bem-estar? Perfeito. A saúde vascular ela se refere ao bom funcionamento do nosso sistema circulatório, então dos nossos vasos sanguíneos, né? As artérias, que são aqueles vasos que levam o sangue do coração para as extremidades, para as mãos, para os pés, para a cabeça, das veias, que são aqueles vasos que fazem o contrário, eles trazem o sangue de retorno das mãos, dos pés e da cabeça para o coração, e dos vasos linfáticos, que são vasos que vão ajudar também a circulação venosa e são responsáveis por evitar que acumule água no nosso organismo, né? Nosso organismo ele é quase todo feito, formado por água, né? Mais de 90%, e a função do linfático é pegar essa água que está fora do vaso e colocar dentro do vaso para evitar o inchaço. Doutor, quais os cuidados básicos aí do dia a dia, né, para evitar doenças como a trombose e o AVC? Bom, os cuidados vão diferenciar de acordo com o tipo de enfermidade vascular. Como você mesma falou, nós temos vários tipos de enfermidade. Eu vou usar esses dois exemplos que você passou para a gente perguntando sobre a trombose, né? Vou falar sobre a trombose venosa, que é uma situação que é muito comum na nossa população, que o agravamento da trombose venosa pode causar embolia pulmonar, que dentro do ambiente hospitalar pode ser letal em 1/4 dos pacientes internados no hospital, né? E vou falar também um pouquinho sobre o derrame cerebral, como você falou. Então, a trombose venosa ela pode ser de dois tipos. Se o coágulo se formar numa veia profunda, aquela veia que fica dentro da musculatura, ou seja, uma veia que a gente não vê normalmente, é denominada de trombose venosa profunda. Se ela se formar num vaso mais superficial, a gente chama de tromboflebite superficial. Tá? Às vezes você tem até uma variz, né, mais grossa, com uma parede fina, e que pode, de repente, até com traumatismo, fazer uma tromboflebite superficial. As principais causas desse tipo de problema, da trombose, são os da tríade de Virchow. Então, alterações na coagulação, a imobilidade prolongada ou lesão dos vasos sanguíneos. Pacientes acamados ou que têm uma mobilidade reduzida, ou pacientes que têm uma história familiar ou pessoal de trombose, são pacientes suscetíveis a ter esse quadro, né? Com relação ao derrame cerebral, que tem principal destaque na doença tratada pelo cirurgião vascular e pelo angiologista, é a estenose da carótida, que é essa artéria aqui que a gente sente aqui no pescoço, né? E que uma placa na carótida pode fazer uma obstrução, e aí, com isso, quando ela se fecha totalmente, por um acúmulo de gordura e de cálcio, a gente pode ter um derrame cerebral, e aí o paciente ter uma paralisia, uma plegia, ficar acamado ou até mesmo chegar ao êxito letal. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o Agosto Azul e Vermelho para destacar as doenças vasculares e a conscientização da população para poder se cuidar através da saúde vascular, fazendo o nosso check-up vascular. Muito obrigada.